sabia que o povo judeu, a maneira que eles têm de passar de geração em geração a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, é que eles, desde quando a criança nasce, preste atenção, desde quando a criança nasce, eles já começam a contar a história. Eles vão lá e falam, olha, Abraão foi um homem de Deus e fez isso. Moisés fez isso. Davi foi um rei assim. A palavra de Deus, ela é dita desde pequeno. E aí as crianças, elas vão crescendo sabendo quem é Deus e o que ele fez, não na vida dos pais dele apenas, mas o que Deus fez nas gerações lá atrás. E Deus, ele já fala lá para a gente poder instruir as nossas crianças na palavra de Deus, em seus mandamentos, desde pequeno. Mas por que Deus, ele pede para a gente fazer isso? Por que Deus, ele já fala, instrua suas crianças, instrua seus filhos no caminho do Senhor? Por que ele vai falando pra gente fazer isso desde quando é pequeno? Eu fiquei pensando e analisando e estudando um pouco mais da palavra, eu percebi uma coisa. Quando você começa a falar dos princípios de Deus, quando você começa a ensinar os seus filhos o que é certo e o que é errado, o seu filho, ele já vai crescendo com... como que é? Fugiu a palavra. Mas o seu filho, ele vai crescendo com... não um pré-questionamento. O seu filho, ele vai crescendo com... ai, meu Deus, fugiu a palavra. Ele não aceita qualquer coisa. É bem isso. O seu filho, ele não vai aceitar qualquer comida. Sabe aquelas crianças que são chatas para comer? Eu sei porque eu tenho um em casa. Que se você vai e oferece assim, você tem que comer legumes. Não quero. Mas você precisa comer legumes. Mas por que eu preciso comer legumes? Aí você vai explicar. Mas eu não gosto, que tem gosto ruim. Então, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Como assim? No começo, é ruim você ser diferente. No começo, você vai falar, eu não quero, que não sei o quê. Isso eu já estou falando para você de uma criança que já tem uma certa idade, que já está pensando. Uma criança que já sabe falar sim e não. Uma criança que já sabe o que quer. É mais ou menos isso. Agora, se essa criança, desde pequena, desde bebezinho, ela é habituada a comer legumes, a comer brócolis, a comer couve, a comer cenoura, a comer tomate, a comer jiló. Se essa criança, ela é habituada a comer essas coisas desde pequena, por mais que o paladar dela mude, porque o paladar muda, conforme você vai crescendo, o paladar muda, é normal e é cientificamente comprovado. O paladar muda. Por mais que ele mude, ela não deixa de comer. Porque ela tem a consciência que aquilo faz bem para ela. Ela pode comer as porcarias, ela pode comer os iFoods da vida? Pode. Ela pode comer os doces dela? Pode.
mas ela sempre vai ter a raiz da boa nutrição. Então, por que a gente ensina os nossos filhos desde pequeno da palavra de Deus? O bom caminho, o que é certo e o que é errado. Porque quando eles começarem a crescer, quando eles começarem a pensar, a discernir o que é certo e o que é errado, o sim ou não, por mais que de repente eles se desviem, a raiz do ensinamento tá ali. E ela vai ficar. Ele vai saber, ele vai estar fazendo algo errado, mas na consciência dele, lá no íntimo, vai estar dizendo assim: isso tá errado. Não é certo. Por que você tá fazendo isso? E aí a criança ela vai começar a questionar e a se questionar, mas será? Então assim, se você ensina para sua criança, para o seu filho, olha, você não pode pegar o lápis do amiguinho, porque cada um tem que ter o seu. Porque se você pega o lápis do seu amiguinho e não devolve, e ele nem sabe que você pegou, isso é roubo. Roubo, mamãe? É roubo. Por quê? A associação de roubo que eles têm na cabecinha deles é algo absurdo. E é algo totalmente longe. Mas espera aí, você está ensinando para o seu filho que se ele pega uma caneta escondida e não devolve, ele está roubando. E se ele já compreende que isso é errado, você pode ter certeza que lá na frente isso vai continuar sendo errado. Então, quando você fala para o seu filho os mandamentos e explica como tem que fazer, por mais que seja cansativo, gente, povo judeu começou bebezinho e vai a criança vai crescendo e tá ouvindo, a criança não aguenta mais, a criança sabe de cor e salteado as histórias, mas ele tá ouvindo, e aquilo vai gravando, e aquilo vai, batendo, e vai cravando, e quando mais você vai fazendo, mais aquilo vai ficando cravado. E a criança, ela vai conseguindo entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, se eu tô bem, se eu não tô, por que isso? Só que aí ela entra naquela fase, mas por quê? Por que eu não posso fazer isso? Porque fulano faz, por que eu não posso fazer isso? Aí vem aquela situação, aonde nós pais ficamos desesperados. Como que nós vamos explicar para os nossos filhos o que é certo e o que é errado num mundo tão caótico que nem hoje? Aí vem, toda ação gera uma consequência. A palavra de Deus ainda fala, eu te dou 2 caminhos, você tem o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha a vida. Eu te sugiro, eu te aconselho, escolha a vida. Quando a gente ensina para as nossas crianças, para os nossos filhos, os valores de Deus, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, nós temos que deixar claro para eles. Escolha a vida. Você sempre vai ter 2 caminhos, vida e morte. O que eu estou ensinando para você é vida. Escolha a vida. Porque criança pensa. Criança tem raciocínio. Criança, ela tem sentimentos. E você pode destruir
os sentimentos dela a partir do momento que você impõe. Ah, mas criança não tem querer. Tem. Criança tem querer, sim. Só que você tem que entender que ela não tem discernimento para querer. Existe uma diferença. Ela tem o querer, sim, mas cabe a você, pai, mãe, cabe a nós, como pais, mostrarmos a ela que o querer dela vai ter uma consequência que ela não está disposta, que ela não tem como colher. Então é onde nós oferecemos o nosso querer. Sabe aquela história assim? Vou contar uma situação. O meu filho, ele ama fazer caridade. Ama fazer caridade com o dinheiro dele. Ele tem uma poupancinha lá, tudo tal. E aí, o que acontece? Ele veio outro dia aqui, mãe, eu vou comprar sorvete. Mãe, eu quero comprar sorvete. Tava ele e uma amiguinha. Aí eu peguei e falei assim... Só que ele já tinha feito isso de comprar sorvete com um outro amiguinho. Uma semana antes. Aí eu peguei e falei assim pra ele... Não, você não vai comprar sorvete. Porque eu percebi uma situação. Aí ele... Mãe, mas eu não vou comprar com o seu dinheiro. Eu falei, mas você não vai comprar. Aí ele, mãe, mas eu quero sorvete. Eu falei assim, não, mas você não vai comprar sorvete. E fiquei sempre assim, não, mas você não vai querer. Aí na hora eu falei, peraí, que esse meu filho, ele é argumentador. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas por que eu não posso comprar sorvete? Tá calor. E é inverno, né? E tava inverno. Aí eu falei assim pra ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem teve a ideia de tomar sorvete? Aí ele falou, a minha amiguinha. Eu, mas é você que vai pagar, né? Aí ele, Eu falei, você já percebeu que todos os seus amiguinhos, eles vêm atrás de você para comprar sorvete? Eles querem tomar sorvete, eles querem chupar bala, e aí eles vêm e falam pra você. E você já percebeu que ninguém paga nada pra você? É você que sempre tá pagando pra eles? Eu falei assim, se ela quer tomar o sorvete, por que ela não compra o sorvete dela e paga pra você? Ele ficou quieto, ficou pensando. Aí eu falei assim, mas se você quer ainda assim pagar o sorvete, tomar o sorvete, não tem problema. Pode pegar o cartão, você vai lá e compra o sorvete para vocês. Mas preste atenção para ver se as pessoas elas não estão vindo atrás de você para fazer você pagar as coisas para elas. Toma cuidado. Aí ele parou, olhou pra mim, pensou mais um pouco. Aí ele virou assim pra mim, mãe, eu não quero mais tomar sorvete, não. Aí ele foi lá pra amiguinha e falou assim, eu não quero tomar sorvete, não. Aí ela, tá bom. Ela comprou o sorvete pra ela? Não. Você entende que quando você para e conversa com a criança, ele, de uma maneira que você coloca o caminho, fala assim, olha, o exemplo, você vai pagar o sorvete para ela, não tem problema. Mas será que você não está sendo feito de trouxa? Eles conseguem entender isso, eles conseguem discernir isso. Se eu tivesse mantido aquela situação não, e não tivesse explicado, passado aquilo que eu estava vendo, aquela situação que eu estava vendo, porque nós estamos do lado de fora, nós somos pais, nós temos mais experiência, nós sabemos. Se eu não tivesse passado aquela experiência de fora que eu estava vendo ali, sabe o que ia acontecer? Ele ia ficar bravo, irritado.
ia fazer aquilo de rebeldia para poder me enfrentar. Por mais que eu sei que ele não faça isso. Mas eu sei que existem muitos filhos que fazem isso. Eu vou fazer porque eu vou fazer, porque eu vou... Sabe? Pirrão, teimosia. Então. Mas por quê? Nós, como pais, muitas vezes, nós não enxergamos os nossos filhos como pessoas pensantes. A gente não enxerga isso neles. A gente não percebe essas particularidades deles. Pra gente, são crianças. Só que são crianças que sabem mexer muito mais no celular do que eu e você. São crianças que tá, mil anos-luz, como eles dizem, à nossa frente em relação à tecnologia. São crianças que cada dia mais têm o conhecimento abrangente de tudo na palma da mão. E nós, como pais, somos educadores. Primeiramente, nós somos educadores deles. E é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, da nossa família, que é necessário que as crianças comecem a enxergar o mundo sempre com dois caminhos. Porque quando eles chegarem diante desses caminhos, eles vão saber, peraí, se eu for por um lado, eu tenho vida, se eu for pelo outro, eu tenho morte. Eu fui criado sempre buscando a vida. Então por que eu vou para o caminho da morte? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. E se gostou, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal que vai ter muito mais vídeos por aí. Assim espero.